E aí vocês lembram da proporção áurea que eu falei? Que eu passei um vídeo até do Pato Donald. Então pesquise sobre a regra dos textos, proporção áurea na web. Vocês vão fazer tudo isso de novo, tá? Se não, não precisa pesquisar se já tiver anotado no caderno. Então você vai lá, anota no caderno. Mas quando vocês forem acessar o slide, passem slide por slide e deem uma olhada em tudo que está dizendo. Então, pesquise sobre proporção áurea. Isso aqui a gente fez na sala de aula, lá no laboratório, tá? E vocês pesquisaram, depois a gente assistiu um vídeo, o vídeo do Pato Donald. Eu vou colocar esse vídeo aqui na plataforma. Eu acho que tem ele no YouTube, tá? E aí, o que é que a proporção áurea ela traz? Ela traz o equilíbrio visual, né? Que pode ocorrer de forma simétrica ou assimétrica, tá? Então, aqui você tem o equilíbrio simétrico, quando você divide em uma tela e ele fica, né, certinho aqui, ó. Ocorre quando os elementos são os mesmos em ambos os lados, né? Então aqui você divide praticamente o iPod no meio, você tem dois aqui grandes e dois pequenos. Simetria horizontal. Aqui, ó, você tem um menu, outro menu, a imagem centralizada, tá vendo? Tudo certinho. E aí vem o equilíbrio assimétrico, que é uma tendência que é justamente não ter as coisas totalmente alinhadas, né? Também chamada de informal, abstrato, visualmente mais interessante em geral, porque não fica também aquela. Agora observe que é um assimétrico, mas que não é bagunçado, é proporcional e é proposital. Então ele usa a regra dos terços, que é essa daqui, ó, proporção áurea, tá? Aí tá um exemplo onde você tem, ó, um espaço mais em branco aqui, mas aí já tem um objeto, para não ficar tudo branco, ele já coloca um objeto aqui diferente, tá bom? Aqui a mesma coisa, ó, tudo equilíbrio assimétrico, tá? Unidade, né? Que é a interação de diferentes elementos de uma composição. Então, por exemplo, a gente tem o Google Meet, né? O Google Meet você tem várias unidades que são esses mosaicos, os quadradinhos que ficam com as fotos da gente. Tá? Isso é chamado de unidade na composição do layout, ok? E aí você pode utilizar a questão da aproximação, né, a proximidade ou a repetição. No caso do Google Meet, ele tem a questão da repetição. Tá? Então você tem vários. Vou colocar aqui um pouco mais baixo. Pronto. Você tem várias janelas, né? Que é justamente a repetição, tá? Patrícia conseguiu agora desabilitar o áudio. E aí tem a questão da proximidade. Pronto, a proximidade é justamente, ó, você tem aqui várias cores que, se você olhar de forma isolada, não faz tanto sentido, né? Então, se eu olhar só essa parte aqui, ó, tem essa bolinha azul, essa folhinha azul, essa mancha de tinta azul, não faz tanto sentido. Se eu olhar só isso aqui, não faz tanto sentido. Agora, quando você olha o conjunto, né, então já faz mais sentido, né? Então, é a forma de fazer com que um grupo de objetos, observe que é um grupo, tá? Não é uma coisa isolada, em que um grupo de objetos se apresenta como uma única unidade. Então, se eu retirar um pedaço desses objetos, não faz tanto sentido para a composição do layout, né? Então, no CSS, a gente pode utilizar o margem e o padding, tá? São propriedades CSS que vocês vão ver ou viram em programação web, ok? Aqui está um exemplo de proximidade. Então, você tem dois textos, tá aqui, ó, mas no meio do texto você tem um espaço em branco. Lembra lá quando eu mostrei o layout que tinha space in white, né? Espaço em branco, que tinha dentro do layout em alguns lugares que tem esse espaço em branco
justamente para formar uma composição agradável. Então, aqui você tem um espaço, ó, aqui, tá? E a repetição é muito mais comum para que a gente utiliza todo dia rede social, e a rede social, ela é composta, né, o layout é basicamente repetição. Então, quando a gente abre o WhatsApp, você tem a repetição com todos os seus amigos, as conversas, tudo igual. Quando você abre o Instagram, você tem um feed de notícia ali, de posts, que é uma repetição. Você tem os stories, que é uma repetição. Você tem um perfil da pessoa no Instagram, que é uma repetição. Então, tudo é repetição, tá? Repetição de quê? De cores, formas, texturas ou objetos semelhantes. Nesse caso de objetos semelhantes, né? Tem uma foto de uma pessoa, do lado tem o nome da pessoa, ou o número do telefone, se você não tiver o contato salvo, e mais embaixo a última mensagem que você mandou. Tá? Então, isso é uma repetição. Ok? Ajuda a manter a consistência do design da página de forma a produzir uma unidade coesa. E aí eu dei o exemplo do Instagram, aqui, ó, o feed de notícia, tá vendo? Você tem aqui repetição, tudo tem repetição. Aqui você tem um espaço em branco, ó, que tá compondo o layout, tá? Aqui você tem a ênfase. O que é ênfase, né? Então, nesse caso aqui, a foto do perfil está em ênfase, porque ela tá aqui, ó, com espaço em branco, e ela tá meio que isolada, né? Dando ênfase, dando um destaque. Então, para que é que serve a ênfase? Para atrair a atenção de um observador a um elemento em específico, através de um ponto focal. Então, como é que se dá a ênfase? Posicionamento, continuidade, isolamento, contraste, proporção. Nesse caso aqui, ó, isolamento. Tá vendo que está isolada? E aí o exemplo aqui do botão de entrar, né, ou de se cadastrar no Twitter. Então, tem toda uma composição de layout azul, né, tudo em tom de azul, e do nada tem um botão gigante amarelo. Então, aqui está tendo uma composição do contraste, porque você tem uma cor totalmente diferente, né? E você tem uma proporção diferente. Olha o tamanho do botão, comparando a esse daqui em cima, azulzinho, tá? Então, você tem uma ênfase muito grande nesse botão, que é para a pessoa clicar logo, tá? Enquanto os outros links estão todos aqui meio superficiais.